Boa tarde, a paz do Senhor. Gente, eu reiniciei novamente o vídeo porque estava com um probleminha no som. Então voltar a poder estar colocando para vocês, tá? Eu vou estar falando sobre processo hoje. Vou estar falando sobre um dos maiores processos que nós vamos ver na Bíblia, que é sobre Jó, né? Jó foi um homem temente ao Senhor do começo ao fim, né? A gente vai estar vendo isso hoje. Qual é o teu processo? Qual o processo que você está passando? Você hoje levantou querendo desistir? Você hoje está aquela pessoa perseverante que esse processo vai acabar? Você está hoje num sentido que as coisas não estão indo do jeito que você quer? Você está no sentido que hoje as coisas não estão passando da forma que você quer? Qual é o seu processo que você está passando hoje? E a gente vai estar conversando sobre isso, amém? Eu vou começar a ler, tá? Sobre Jó. Quem puder estar abrindo a sua Bíblia, acompanhe comigo, amém? E aí a gente vai falando, a gente vai comentando. Quem quiser escrever algo aqui, fica à vontade, amém? E vocês ficam à vontade para estar perguntando, tá? A paz do Senhor a cada um que está entrando. Eu creio que o Senhor tem coisas boas para falar para ti hoje, amém? Eu creio que você não entrou aqui à toa. Então, se você puder, se você sabe alguém que está passando por um processo de depressão, de ansiedade, de preocupação, algo que a vida dele não resolve, compartilha. Compartilha com ele aqui, manda ele vir com a gente, amém? Vou iniciar com uma oração, em seguida a gente vai para a palavra, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Senhor, que apresento, ó Deus, a cada um que vai participar dessa live, Senhor. Senhor, não sei, ó Deus, qual o propósito que tem no coração deles, Senhor, não sei, mediante o que o Senhor leva, o que o Senhor traz para os teus filhos. Mas enviar anjos, Senhor, até a casa deles, protegendo, guardando, livrando de todo mal. Assim, meu Deus, vamos iniciar uma palavra, um estudo, Senhor, somente o que está escrito sobre ti. Assim, meu Deus, eu agradeço, louvo pela vida de cada um que vai participar aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Então, vamos começar, tá? Jó, capítulo 1. Então, vamos lá, Paulina. A paz do Senhor. Se você puder estar abrindo a tua Bíblia agora em Jó, senão você vai me acompanhando. E qualquer dúvida, qualquer coisa, você vai comentando aqui, amém? Eu creio que Deus tem algo para a tua vida hoje, tá? Luciana, amada, Pai do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vocês. Para quem não me conhece, né? Eu sou a missionária Jonara. Esse Face meu, muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas me adicionam, muitas pessoas mandam convite, mas não tem a mínima ideia, né? Aí vê o vídeo lá, a solicitação, né? Jonara Online aí. Muitas vezes a pessoa acha que é uma coisa totalmente diferente, né? Mas não, estamos aqui para falar a palavra do Senhor. Se você quer ouvir algo para a tua vida, continue aqui com a gente. Amém? Em Jó diz assim, primeiro Jó. Havia um homem na terra de Ozê, cujo o nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 meninas, 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, 500 jumentas juntas de boi, e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos e os seus serviços, de maneira que esses homens eram maior do que todo os Oriente. E ia seus filhos à casa dos outros e faziam um banquete a cada um. Por sua vez, mandava convidar as 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Amém? E aí a gente vai mudar por 7. Por 6. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E o Satanás respondeu ao Senhor: disse
de rodear a terra e passear por ela. No 8 diz assim: e disse o Senhor, Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem íntegro, reto, temente a Deus e que não desvia do mal. Então respondeu a Satanás ao Senhor: dissesse, porventura temesse Jó, Deus em vão? Porventura tu não secaste de sede, e a ele a sua casa, e tudo quanto tem? A obra em tuas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentando na terra? Mas estende-se a mão, se lhe tocasse, em tudo quanto tem? Verás que não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que quando ele está nas tuas mãos, contra ele não entras a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Vamos ler até aqui por enquanto, tá? Então aqui, já no primeiro capítulo, né, se inicia falando de Jó. Jó era um homem reto, temente, íntegro. Você imagina hoje em dia um homem reto, íntegro, que vive para os filhos, que vive para a família. Jó levantava de madrugada para orar pelos filhos. Jó, ele buscava ao Senhor a todo momento que ele pudesse. Ele sentava muitas vezes na mesa com os filhos. Ele orava. Ele era obediente às coisas do Senhor. Realmente íntegro, ele tinha tudo. Ele tinha milhões de gado, milhões de ovelhas, ele tinha dinheiro. Vamos dizer, se não era um dos mais ricos daquele tempo, mas era um dos que mais chamava atenção, né? E tirando para o dia de hoje, o processo em nossas vidas também é dessa forma. Às vezes nós temos tudo. Às vezes a gente tem a presença do Senhor. Às vezes nós temos filhos, nós temos esposa, nós temos esposo, né? E a gente, no processo que Deus faz para o nosso crescimento, precisamos estar na presença de Deus para poder passar o processo sem sofrer tanto. Porque quando o processo vem, a gente estando ou não na presença de Deus. Porque a gente tem que crescer espiritualmente. Você não era bebê, você não virou uma criança, de criança você não virou adolescente, adolescente você não virou uma pessoa adulta, e assim você vai virar uma pessoa idosa, e assim você vai vir. Da mesma forma é o processo de Deus. E aqui de Jó, o primeiro desafio que Deus fez com Satanás foi Jó, né? Porque ele perguntou para Satanás: viu, Satanás, meu filho íntegro, reto? Só que Satanás, ele quis dizer para Deus assim: ele só te adora, ele só ora, ele só busca, ele só se faz de bom pai, bom marido, porque tudo que ele pede você dá. Ele só é dessa forma com você, porque quando ele fala Senhor, tu já tá botando a mão sobre ele. Você não deixa nenhum mal chegar até ele. Agora eu quero ver se ele não tivesse nada disso. Se não tivesse filho, mulher, dinheiro, tivesse terras, eu queria ver se ele ia continuar te adorando. Na primeiro momento ele ia questionar você. Ele ia perguntar: cadê meu Deus? Cadê meu pai? Ele vai perguntar. Eu não vou servir mais ele. Porque ele tinha que me cuidar, ele não tinha que me deixar passar no processo. Então ali o Senhor começou a questionar. Só que ele sabia. Ele tinha certeza do filho dele. Deus, ele tem certeza da tua vida. Desde quando você estava no ventre da tua mãe. Ele tinha certeza se um dia você ia ou não sair dos caminhos dele. Se um dia, como você voltaria para os caminhos dele. Então ali, naquele momento, Deus falou: ok, se você acha que meu filho vai sair da minha presença só porque ele
vai perder tudo? Você está muito enganado, Satanás, e eu vou te mostrar que meu filho, mediante da forma que ele esteja vivendo, ele vai me servir. E Satanás falou, eu quero ver. Satanás, ele sempre sabe que ele vai perder, mas ele sempre vai querer estar ali para ver se você realmente é servo do Senhor. Então, ali naquele momento, né? Depois disso, o Senhor falou, tira tudo. Tira tudo. Só não toca nele, porque ele é meu. O resto você tira tudo. E ali Jó, passando um dia normal, como todos eles, adorando ao Senhor, ele tinha cuidado de madrugada, já tinha orado, já tinha buscado. Porque o processo, ele não é castigo. Às vezes você fala assim, só pode ser castigo. Eu só posso ser tocado pedra na cruz, né? Assim como a gente fala. Eu só posso ter pisado aonde não deve, não é possível. Por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tô passando por esse processo? Eu sou uma pessoa tão boa, de coração tão bom. Eu sou uma pessoa que, se eu puder tirar roupa do meu corpo, eu tiro. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu tive que perder? Então, o processo é fase de crescimento. Processo não é castigo. Se fosse castigo, Jó não poderia ter passado por esse processo. Se fosse castigo, Jó jamais entraria nessa lista, porque ele não merecia. Então, o processo não é castigo. Processo é evolução para aquilo que Deus quer para te entregar. Deus, ele não vai te entregar aquilo que você não esteja preparado. Entenda. Jó, ele teve que passar por tudo isso para hoje, depois de milhões de anos, você vir ouvir a palavra e você entender e você ser edificado através da vida dele. Então tem processo que você vai passar que hoje você não vai entender, mas isso é para edificar a fé de outras pessoas lá na frente. É o que eu falo, quando eu vejo o meu passado lá atrás, o que eu passei, o que eu tô passando, eu sei o que eu passei para eu estar aqui hoje. Porque se eu não tivesse passado aquele processo lá atrás, se eu não tivesse achado que Deus tinha me abandonado lá atrás, hoje eu não estaria aqui dizendo para você que Deus, ele faz o processo para te mudar e não para te deixar retroceder para trás. A gente é como uma lagarta, que ela entra no casulo para virar uma borboleta. Ela sabe que ela vai entrar ali dentro, vai doer, vai machucar, vai ser um processo longo. Ela vai olhar lá dentro e ela vai começar aquele processo de falar, eu não presto, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo virou as costas. As pessoas só fazem fofoca de mim, as pessoas só falam de mim, as pessoas não me conhecem e começam a fazer coisas contra mim. Eu não mereço isso. Você está no casulo. Você está no casulo para sair uma borboleta, para sair aquilo que Deus está produzindo sobre a tua vida. Então, processo significa crescimento, não é derrota. E tem processo que você é só você e Deus. Não adianta você procurar fulano, ciclano, você não vai encontrar. Eles não vão ter tempo para você. Eles não vão ter tempo para te ajudar, porque o processo não é deles, é teu. Amém? Voltamos aqui na palavra. E ali começou a chegar pessoas até Jó. Jó, veio fogo do alto, acabou com teus gados, acabou com as tuas terras. Veio outra pessoa e começou a falar que Jó tinha perdido as terras, Jó tinha perdido todos os bens materiais, Jó tinha perdido a comida, porque a comida era o alimento e também era o quê? O que prosperava a vida dele. Então Jó já tinha perdido a comida, o financeiro. E ali vem mais um. Jó, a casa que teus filhos estavam, que os seus 10 filhos estavam, desabou, morreram todos. Você vai ter que enterrar os 10 filhos de uma vez só. Já não tinha onde morar,
não tinha o que comer, não tinha o que beber e não tinha mais o que vestir. Jó, ele perdeu tudo. E aqui no 20, diz assim, mas antes de eu dizer o que está dizendo aqui no 20 de Jó 1, eu quero te fazer uma pergunta. Se hoje, nesse exato momento, você parar daí onde você está, se o Senhor falasse assim, ó, eu tenho 4 filhos, eu tenho marido. Se o Senhor chegasse para mim, ou chegasse para você hoje, e falasse assim, ó, é a última vez que você tá olhando para os teus filhos. É a última vez que você tá olhando para o teu marido, porque eu vou fazer um processo na tua vida que eu vou permitir tocar para arrancar tudo. Porque eu quero te transformar. Eu quero te levar para mais. Porque quando uma missionária, um pastor perde um filho, hoje, amanhã eles estão pregando a vida. Eles perdem a mãe hoje está sendo enterrada e eles estão no congresso. Minha mãe está sendo enterrada lá, eu estou no congresso. Por quê? Por que disso? Eles poderiam estar vivendo luto. Eles poderiam estar vivendo, ela poderia estar lá e deixar de fazer as coisas do Senhor. Só que o Senhor fala, primeiro, fazeis as coisas do reino. Fazer as coisas e depois outras coisas serão acrescentadas. Então o Senhor já estava preparando Jó para o que estava por vir. As orações de Jó na madrugada, as coisas que Jó já fazia, não era uma coisa que Deus ia falar e falar assim, não, eu vou fazer agora e seja o que for, se for para ser, vai ser, se não for. Não, Deus conhece o teu coração. Então Ele sabe. Então imagina que Jó, sabendo de tudo aquilo que tinha acabado de acontecer na vida dele no mesmo dia, o que ele faz? Reúne anjos e demônios. E o diabo fala assim, agora você vai ver ele te renunciar. Agora você vai ver ele te blasfemar contra você. Agora você vai ver ele tá contra você. Ele perdeu filhos, casa, não tem mais o que comer e não tem mais o que vestir e a vida financeira acabou. Agora eu quero ver ele te adorar. E o Senhor já ciente do que estava para acontecer e falou, vamos ver. Então no 20 diz assim, então Jó se levantou e rasgou o teu manto, que era caro, raspou a sua cabeça e se lançou em a terra e adorou. É mediante a dor que você vai mostrar para Deus quem você realmente é diante dele. É mediante a dor, a perca, ao processo que as pessoas vão ver quem é você de verdade. Porque enquanto você está adorando em live, e quando você está adorando na igreja, enquanto você está buscando, fazendo a obra, enquanto você está em casa louvando, orando para um, orando para outro, bom, aí as pessoas vão ver quem é você quando você estiver fazendo isso em meio ao processo de dor. Aí as pessoas vão dizer, vão falar, porque as pessoas te veem, não o que você tem hoje, o que você tem passado hoje, mas o que você passou, está passando, que vai ser o testemunho de amanhã. É isso que as pessoas olham, é isso que as pessoas veem. Aí no 21 diz assim, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus a falta alguma. Entendam que naquele momento Jó entendeu que não foi Satanás, não foi o diabo que tirou a vida dos filhos, a casa, o dinheiro, a comida. Não, ele assimilou que isso era Deus.
que tinha feito, que Deus estava tocando sobre a vida dele. Ele até achou que ele tinha pecado em algo, mas não. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente entende que quando vem algo difícil, quando vem algo sobre as nossas vidas que nos machuca a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu, o que acontece? A gente percebe, a gente tem certeza que é Deus. Nem passa pelas nossas cabeças que é Satanás, porque nós estamos buscando a Deus. Mas as pessoas que estão em processo de não ensinamento, de não sabedoria, muitas vezes por algo que ouve, que fala, que dizem, Jó poderia muito menos falar. Senhor, como tu pudeste deixar o diabo tomar meus filhos, tomar minha casa, meu dinheiro? Senhor, cadê você nesse momento, nessa hora? Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, estão se levantando contra mim. Senhor, isso, Senhor, aquilo. E não. Jó simplesmente rasgou a sua roupa, raspou a sua cabeça e se derramou ao pó ali onde ele estava, na terra que ele estava. E ali ele começou a orar, ele começou a clamar, ele começou a adorar o Senhor. É igual aquele hino que diz: é adorar quando nada vai bem. É adorar quando nada vai bem, quando nada acontece. Então, muitas vezes, essa é a parte mais difícil do processo. É você adorar. É você saber que mesmo ao meio do luto, da dor, de não ter nada na sua casa, muitas vezes de um problema na família, às vezes de uma enfermidade, você olhar e falar: Senhor, eu vou te adorar. Senhor, eu vou te buscar. E Jó não pensou duas vezes. Ele sabia, se era permissão de Deus, ele tinha que adorar e tinha que continuar adorando. Isso não era uma coisa da carne dele. Isso era coisa do Espírito. Então entenda, no processo, quando você está mediante com Deus, você tem uma intimidade com Deus, você entende mais com facilidade porque aquilo está acontecendo. Deus, ele te mostra. Deus, ele não fica em silêncio. Só que naquele momento, ele queria saber como que Jó iria reagir. Amém? Tá balançando um pouquinho meu celular, porque a minha filha abençoada tá em cima da minha cama, balançando. Ô Isabela, desce a cama aí, por favor. Por favor. Aí, a gente vai pro capítulo 2, tá? A gente vai pulando até chegar no final. Amém? Aí no capítulo 2 de Jó 2, no 6, Jó 2, versículo 6, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Diabo, você pode tocar em tudo que você quiser, menos na vida do meu filho. No processo, isso acontece muito. Às vezes um processo de libertação, Deus, ele permite. Num processo de cura, Deus, ele permite. Amém? Aí diz assim no 7: Então Satanás, na presença do Senhor, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, dando úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quando Jó raspou a cabeça, naquele processo, o diabo botou úlceras malignas, cancerígenas, né? Hoje em dia vamos falar que era câncer, mas naquela época se dizia que era lepra, né? E ali colocou aquela doença. E aonde ele pegava, ó, e Jó tomou-se um caco para se raspar. Com ele estava assentado em meio às cinzas, porque as cinzas eram o que aliviava aquelas coisas, aquelas manchas, aquelas feridas nele. Então você imagina, num dia só, você perder, você não tem filhos, você é solteiro, perder seu pai, sua mãe,
a casa que você mora, você perder seu emprego, e ainda por cima você descobrir que você tá com câncer. E naquele momento você tem que ser forte. E naquele momento você não pode desistir, você não pode parar, e muito menos sair do processo. Porque o processo não sai se você retroceder. Se você parar, o processo ele não sai de você. Ou você continua, ou você empaca no processo. Isso não pode, tá? Então, durante o processo, Deus, e você vai revelar duas coisas: a sua identidade e a tua fé. A sua identidade é aquilo que, mediante a fé, você mostra para as pessoas quem você é. Jó mostrou que, em meio a perder filhos, perder a casa, perder os bens, perder o que comer, ele se manteve na fé. Então, Jó ele mostrou que, além de íntegro, além de servo, além de filho fiel, ele ainda, independente se estava bom ou estava ruim, se ele estava rico ou estava pobre, se ele estava feliz ou triste, ele continuava adorando ao Senhor. Então, o que o Senhor está te perguntando nessa tarde, nessa situação que você está passando, você está me adorando? Você está reclamando? Você está me adorando? Você está desistindo? Você está me adorando? Ou você está fugindo do processo? Porque Jó, ele não fugiu do processo. Ele continuou adorando. Aí, segundo Jó 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, em meio ao processo, vai ter muitas pessoas que vai te perguntar: cadê seu Deus? Aonde está seu Deus? Você não falou que ele faz tudo por você? Que ele realiza milagres? Que ele cura? Cadê ele nesse momento? Você imagina o teu esposo perguntando para você: cadê seu Deus? Nosso filho morreu. Nossa filha morreu. Cadê seu Deus? Cadê seu Deus que não ressuscita ele? Não ressuscita ela? Cadê seu Deus que você adorava, que você exaltava, que você ia para a igreja, que você ia para monte, que você ia para a vigília? Cadê ele? Muitas pessoas vão te questionar. Muitas pessoas vão te perguntar: cadê o teu Deus? Aonde está quando você mais precisa? Então, no 10, diz assim: porém ele disse: como fala qualquer coisa, doida? Fala tu, recebeis o bem de Deus e não recebeis o mal? Mais uma vez, a intimidade de Jó era tão grande que ele tinha certeza que era Deus que tinha tirado tudo. Ele não sabia que era Satanás que tinha tirado e que Deus tinha permitido. Ele não tinha esse entendimento. Então, como que a gente é tão assim que a gente só quer que Deus nos dá, né? A gente não quer passar pelo processo. A gente já quer passar de obreiro, já quer passar para missionário, de missionário já quer passar para pastor, para diácono, para presbítero, não quer passar o processo, já quer ser. Não, eu já quero revelar. Não, eu já quero pregar. Não, eu já quero falar de Deus. Não quer passar pelo processo. Ela não quer passar por aquilo que Deus está permitindo, não. Ela já quer revelação do que vai acontecer lá na frente. Ela não quer pagar o preço de orar. Ela não quer pagar o preço de buscar. Então a Jó que questionou para a mulher dele: como assim? Por que você está me perguntando isso? Você só quer receber o bem de Deus? Você não quer receber o mal? Então Jó, naquele momento, ele só queria adorar o Senhor. E aqui,
no 12 diz assim: elevando de longe aos teus olhos, não o reconheceram, que eram os amigos de Jó. E levando a sua voz, choraram, rasgaram todo o seu manto sobre a sua cabeças e lançaram ao pó do ar. E se assentaram com ele na terra, 7 dias e 7 noites. Nenhum deles dizia alguma palavra, porque viram que a dor era muito grande. No processo que tu vai passar na tua vida, vai ter pessoas que vai estar ali com você. Vai ter pessoas que vai estar ali como teu amigo, que vai estar ali para orar pela tua vida, que vai estar ali para te dar conselho da parte do Senhor, que vai estar ali para buscar. Se você não tiver forças, ele vai te carregar. Então ali os três amigos de Jó, né, eles ficaram com Jó 7 dias e 7 noites, sem falar nenhuma palavra, somente orando, somente ali buscando, porque sabia que a dor era muito grande. Então, quando você está passando por um processo de dor, o teu amigo já olha para você e fala: não precisa falar nada, o Senhor já tocou no meu coração, eu vou orar pela tua vida. Porque quando você está no processo, vai ter mais gente para te aconselhar pela carne do que pelo espírito. Vou falar de novo. Processo que você está passando, vai ter mais gente para falar da carne do que do espírito. Porque poucos, hoje em dia, principalmente, estão se importando de acordar de madrugada, de orar pelo próximo, de buscar pela pessoa que está enferma, de buscar pelas pessoas que estão na droga, de buscar pelas pessoas que estão nos hospitais. Então, hoje em dia, você conta realmente as pessoas que realmente têm intimidade com Deus. Hoje em dia, isso é raro. Hoje em dia, você encontrar um Jó é raro. Porque as pessoas hoje estão levando muito a sério, igual a mulher de Jó. Ai, as pessoas só querem que eu oro, só querem que eu revele, mas ninguém ora por mim, ninguém busca por mim. Então eu não vou orar por ninguém. Quiser que eu orar, eu oro. Se quer que eu revele, eu revelo. Ah, eu vou pregar, eu vou, porque eu tenho que ganhar meu dinheiro. As pessoas estão indo hoje pela ganância, pelo dinheiro, pela carne, não pelo espírito. Dom, Deus, ele te deu de presente. Caráter, você nasce com ele. Ministério, chamado, você passa pelo processo. Mas ter intimidade com Deus, você tem que ter um conjunto de tudo isso. Você tem que ter força de vontade. Independente se o outro está ou não, você tem que estar. Dependente se o outro não está indo para o monte, você tem que ir. Porque o que Deus quer contigo, não quer com ele. E quando ele acha que Deus está com ele, e ele está te julgando, mal ele sabe que Deus não está com ele, ó, há muito tempo. Quantas pessoas hoje te julgam, fala de você, igual Jó. Imagina, depois de tudo isso, as pessoas que eram um pouco mais pobres que ele, as pessoas que eram servo dele, né, trabalhavam para ele. Imagina que as pessoas não pensavam dele. Olha lá, ó. Se dizia crente, se dizia adorador do Senhor, se dizia isso. Ó, o Senhor desceu com a fúria sobre ele, tirou tudo dele. Até a mulher foi embora. Isso era o homem que a gente via, que buscava o Senhor, que falava de Deus, que colocava, acordava de madrugada e orava. Esse era o homem que a gente via. Todo mundo vai julgar o que você está passando, mas não aquilo que Deus tem para a tua vida ainda, que é o seu testemunho. Amém? Aí a gente vai para Jó 3. Jó 3 diz assim: depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó disse:
pereça o dia que eu nasci. A noite que ele se dissesse, foi concebido de um homem. Conservai-se aquele no dia de trevas, e lá do clima que não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre a luz. Qual que é o dia? Esse dia Jó levantou revoltado, né? Então, pro dia de hoje, quando a gente tá para desistir, quando a gente tá para chutar o pau da barraca, como diz o ditado, quando a gente tá num processo, principalmente quem tem chamado, quem tem ministério, você imagina a pessoa acordar e lembrar que não tem mais esposa, que não tem mais filhos, que não tem mais casa, não tem mais bem financeiro, mal come, mal bebe e ainda está com uma doença terminável. E ali naquele dia ele amaldiçoou a vida dele. Quantos dias você não levanta? Boa tarde, Rafael, a parte do Senhor. Boa tarde, Lamis. Saudade de você. Boa tarde, Maurício. Dani. Boa tarde. Rosineira. A parte do Senhor. Quantas vezes a gente acorda e fala assim: Senhor, eu não quero mais viver. Senhor, tira esses dons de mim, tira esse chamado de mim, tira esse ministério de mim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não suporto mais as pessoas me pedir oração. Eu não suporto mais ver tanta coisa acontecendo na minha vida e nada resolver. Eu não aguento mais ver o meu marido entrar pelaquela porta e ele só bebe. Eu não aguento mais essa depressão que me consome. Eu não aguento mais essa ansiedade que está sobre mim. Eu não aguento mais tomar remédio para dormir. Eu não aguento mais essa doença que está me matando aos poucos. Senhor, eu não aguento mais ver minha esposa me traindo, meu esposo me traindo. Não aguento mais ver tanta coisa na minha vida. E nada se resolveu. Eu não aguento mais. Então tem dia que você vai levantar e você só vai querer murmurar. Você só vai querer xingar, você só vai querer julgar, você só vai querer falar. E acontecer, você vai se martirizar. Isso acontece no processo quando você está dentro do casulo. Quando o casulo está te apertando cada dia mais. Porque o processo está te apertando. Quando o processo está te apertando, você quer explodir, você quer sair, você quer fugir, você quer sair correndo, você quer... A única coisa que você queria ter a vida que você tem. Principalmente a gente que tem chamado, tem ministério. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, essa pessoa muito usada, não passa por problema, não passa por decepção. Hoje mesmo no Facebook eu vi uma notícia de um pastor que tirou a própria vida, né? E ele escreveu um texto antes de morrer, né? E nesse texto ele dizia que era para as pessoas ter mais carinho, mais compreensão, mais compaixão com os pastores deles. Para eles entenderem que o pastor também adoece, o pastor também se machuca, o pastor também passa por vale, por deserto. E as pessoas, elas não estão... Ah, tá orando pra mim, é o que importa. Ah, não quer falar comigo também. Então, Jó, naquele momento, ele estava exatamente dessa forma. Senhor, eu sempre fiz o que o Senhor queria, eu sempre adorei, eu sempre busquei pelos meus filhos, eu sempre fui o último marido. Eu sempre fui a melhor pessoa que o Senhor poderia ter. Poderia ter. Mas, por que isso aconteceu comigo? Jó, ele começou a se questionar, Jó começou a se perguntar o porquê. E ali eles amaldiçoou a sua vida naquele dia. Só que meio tudo isso, o Senhor sabe. Por que você está dizendo aquilo? Uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre digo, que a sua mente, o seu corpo, o seu carnal, ele nunca vai entender o teu espiritual. Principalmente quando você está num processo de mudança, no processo de lapidação, no processo de evolução. Aí que ele não vai entender mesmo.
O seu corpo não quer acordar às 3 horas da manhã para orar. Ele quer dormir, ele quer descansar. O seu corpo não quer sair no dia de frio para ir para o culto. A tua mente fica pensando na garoa, na chuva. Gente, lá embaixo. Na chuva. Fica pensando no frio, quantas roupas vai colocar. Ai, mas tem que ir de vestido, tem que ir de saia, tem que ir de calça, tem que ir de jeito, tem que ir aquilo. Então, o seu corpo nunca vai entender o processo de Deus. Por isso que a gente fala que você tem que estar mais espiritual do que carnal. Você sempre tem que estar buscando chegar mais perto do Senhor, para que quando isso aconteça, um processo grave, daquele que realmente te pega, você desiste. Eu vou contar rapidinho um processo que a minha mãe passou uns anos atrás. Eu tinha 10 anos. Minha irmã tinha 9 anos. Deus botou no meu coração agora, eu estou contando esse testemunho e não sei o porquê. Então, eu tinha 10 anos, minha irmã tinha 9 anos. A gente morava aqui em São Paulo. E ali, minha irmã começou a sentir dor. Dor daqui, dor dali. E os médicos chamavam ela de Maria das Dores. E ali, de repente, os médicos, de tantos exames de fazer, não encontrar nada. Os médicos falaram que poderia ser frio. Que se agora é frio, imagine antigamente, aqui em São Paulo. E ali o médico sugeriu que minha mãe fosse para Bahia, que lá é quente, né? E o sonho da minha mãe sempre foi morar na Bahia. Então ela achou que ali era a oportunidade de ir para Bahia. E ali com 10 anos nós foi para Bahia. Com 6 meses que a gente chegou na Bahia, minha irmã veio a falecer. Ela faleceu de lúpus. E ali ela perdeu o chão. Porque por mais que ela tinha parentes do lado dela, o único refúgio dela naquele momento era a minha irmã. Ela passou 6 meses no hospital com a minha irmã ali. O processo que ela passou 6 meses com o processo com a minha irmã ali. Minha irmã ia e voltava. E naqueles últimos dias, naquela última semana, num sábado, minha irmã veio a falecer. E ali começou o processo da minha mãe de quê? De perca. Só que quando ela pensava em algo, ela sabia que tinha alguém para ela cuidar. Quando Jó pensava amaldiçoar a vida dele, acontecer algo com a vida dele, ele entendia que tinha alguém por ele. Tinha um Deus que tinha permitido aquilo. Tinha um Deus que ele buscava, que ele adorava. E ali naquele momento, minha mãe sabia que tinha eu para ela cuidar. E ali eu tinha uns 10 anos. Só que aí minha mãe começar outro processo. Entenda, quando você entra num processo e aquele processo termina, Deus ele te dá o testemunho, ele te dá a vitória. Você glorifica, você adora e você tem mais força para continuar. Aí o que Deus faz? Dá outro processo para você passar. E assim é a evolução. É escada. Você sobe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar no último degrau, que é onde Deus ele quer estar contigo. Então ali se foi. Minha irmã foi enterrada, né? Passou o processo de luto. Minha mãe entrou numa depressão profunda. Justamente isso. Se não fosse ela olhar para mim e ver que eu tinha alguém para ela sustentar, ela poderia ter se matado. Ela poderia ter feito algo com a vida dela. Mas Deus tinha algo maior para ela. Deus tinha algo grande para ela e ela não sabia. Então entenda, quando a gente está no processo, a gente não sabe qual é os planos de Deus lá na frente. Muitas vezes a gente está no processo de enfermidade. Senhor, eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu sei que eu vou morrer logo. Um processo de mudança espiritual. Senhor, eu vou morrer. Senhor, eu não aguento mais passar por tudo isso. Eu vou tirar minha vida.
por um processo de libertação. Senhor, eu não consigo parar com isso. Senhor, eu não consigo parar de beber. Senhor, eu não consigo parar de fumar. Senhor, eu não consigo parar de usar droga. Senhor, eu não consigo parar de trair a minha mulher, de trair meu esposo. Senhor, eu não consigo. Não é que você não consegue, é que você não entendeu ainda a forma que Deus quer fazer na tua vida. E quando você entender, quando você compreender, você vai entender a forma que Deus está trabalhando. Jó, ele só entendeu o que Deus queria com ele conforme foi passando os dias, os anos. Que ali, quando foi passando a página toda, os amigos dele sempre estavam falando com ele, sempre estavam conversando com ele e falando coisas, porque Deus, ele sempre vai te responder mediante a pergunta que ele vai fazer para você. Deus, ele sempre vai perguntar algo para você. E ali os amigos começaram a perguntar para Jó, né? Começou a perguntar para Jó. Jó, não era você que ajudava os caídos? Jó, não era você que orava para aquelas pessoas, pelos teus filhos? Jó, não era você que andava querendo ajudar os outros? Jó, não era você que ajudava aquela pessoa na necessidade? Agora, porventura, você está dessa forma, dessa maneira, você quer desistir? Então, é aquela coisa, é muito fácil você ajudar o outro quando você não está na pele dele. É muito fácil você julgar o outro quando você não está na pele dele. É muito fácil você apontar o dedo, sendo que você não está dentro de 4 paredes com ele. Então, ali Jó começou a falar, realmente, eu ajudava os caídos, hoje eu estou caído. Eu ajudava aquele que necessitava, hoje eu estou precisando. Eu ajudava aquela pessoa que chorava, eu botava meu ombro, e hoje eu estou chorando. Então Deus, para fazer você contar o testemunho, muitas vezes, antes ele coloca as pessoas na tua vida semelhante àquilo que você tem para fazer lá na frente. E quando você está passando por isso, esse processo que você está passando hoje, esse processo que você está passando hoje, é justamente as pessoas que Deus vai te trazer amanhã para você. Ó, meu marido, ele bebia muito. E ali eu comecei a orar, eu comecei a buscar e meu marido foi libertado. Ó, eu usava droga. E ali eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar dentro da minha casa. Eu não fui pra igreja nenhuma, eu comecei a buscar dentro da minha casa, no meu ministério, eu fui curado. Deus tirou a droga. Não, eu saía pra beber, eu dançava, eu fazia, acontecia, e hoje eu tô liberta. Então, o que você passou lá atrás, o que você tá passando hoje, é processo do que você vai passar amanhã. É o entendimento do que você vai ter amanhã. E ali, passando todo o tempo que já passou, né, com a perca, sempre se perguntando, sempre falando com Deus, conversando com Ele. Aí no capítulo 42, tá, gente, só já para encerrar, que acho que eu já falei muito, né, já falei demais, né. Para encerrar, no Jó 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo que podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então Jó falou para Deus: eu sei que o Senhor pode impedir qualquer momento, qualquer coisa acontecer na minha vida. Mas se for para o meu crescimento, o Senhor vai permitir. Se for necessário que eu cresça no meu ministério e o Senhor tem que tirar um dos meus filhos, ou os 4, o Senhor, Ele vai tirar. Ele vai permitir acontecer. Se for para tirar o meu marido, Ele vai permitir acontecer. Se for para me perder a minha mãe, Ele vai permitir acontecer. Porque Ele tem pressa do crescimento em nossas vidas. Então, aqui Ele fala,
né? Que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. O trabalhar de Deus não pode ser impedido. O propósito, o processo que Deus tem na tua vida não pode ser impedido. Então eu falo uma coisa. Você que tem chamado de missionário, de pastor, de diácono, de presbítero, enfim, você que tem esse tipo de chamado de obreiro, você tá na obra, você faz, Deus te usa. Sempre você vai estar da mesma forma que Jó teve um dia. Achar que vai perder tudo. Achar que perdeu tudo. E sempre vai ter levante contra a tua vida. Sempre vai ter pessoas que vão levantar contra a sua vida. Sempre. Aí, no 10, diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Então é o que eu falo. Oração não é em vão. Orar pelo teu amigo não é em vão. Orar pelo teu inimigo, pelo teu vizinho, pelo teu pastor, pelo teu, às vezes, pelo teu patrão, não é em vão. Não é em vão. Porque Deus, ele olha tudo isso. Deus já estava olhando tudo isso lá de cima com Jó. E Deus falou, no dia que eu for entregar para Jó, eu vou explicar para ele por que ele está recebendo. E ali o Senhor está falando, eu entregarei tudo em dobro para Jó. Tudo que ele possuía. Então você pode ter certeza que durante o processo, o que você perdeu, o que você está perdendo, se for teu, se Deus te deu e se Deus permitiu sair, no dia que Deus dá o seu testemunho, o teu milagre, vai voltar. Vai voltar. Porque Deus, ele não traz nenhuma palavra em vão. Deus, ele não atrasa o propósito dele. Ele não atrasa, ele não adianta. Ele faz as coisas na hora certa. Então, o que Deus está falando para você hoje é isso. Independente do processo que você está passando, independente do que você perdeu, do que você vai perder, independente das lágrimas que está caindo no teu rosto, da forma que você está passando, eu, o Senhor teu Deus, vou te devolver em dobro. Vou fazer na tua vida em dobro. Porque as pessoas vão ver o processo que você passou. Olha lá, ó. Morou na rua, tava usando droga, não queria saber de nada. Comecei a buscar, orar por ele, comecei a levar ele para a igreja. Hoje ele é homem do Senhor. As pessoas vão contar teu testemunho pelo que você passou no propósito, no processo, e não da forma que você está hoje. Lembre-se, você sempre vai ser lembrado pelo teu processo e não pelo que você tem hoje. Amém? Sempre vai ter pessoas invejosas, sempre vai ter pessoas de olho grande, sempre vai ter pessoas para te jogar, para te apontar, para fazer você desistir, para você fazer você parar. Sempre, dentro do ministério, na rua, na esquina, na família, todo lugar, sempre vai ter um para fazer você desistir daquilo que Deus te deu, daquilo que você está passando. Amém? Aí no 13, Jó 42, 13, diz assim: também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome das primeiras Gemima, e o nome da segunda, Késia, e o nome da terceira, Querem Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu a herança entre seus filhos. Entenda o que você tem hoje. E Deus permitiu tirar da tua vida. No dia do teu testemunho, no dia da tua vitória, Ele te entregará. Ele te entregará muito melhor
do que era, do que te mostraram, do que te tirou. Ele vai te trazer renovação. Ele não vai te trazer da mesma forma que ele tirou, que foi permitido ser tirado. Não, ele vai entregar melhor. Como diz aqui, não viram filhas tão formosas na terra como de Jó. Às vezes as filhas dele lá não era tudo aquilo. Deus tirou, Deus permitiu. E quando Deus entregou, falou assim, não, eu vou entregar para você glorificar o meu nome. E aí no 16 diz assim, e depois disso viveu Jó 140 anos. E viveu a seus filhos. E viu os filhos dos teus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho, farto de dias. Deus, ele sempre vai permitir você viver o processo se você continuar na presença dele. Você sempre vai ter coisas grandes para fazer se você continuar na presença dele. Deus sempre vai dar coisas para que você permaneça na presença dele, mas você tem que buscar, você tem que adorar, você tem que ter entendimento. Traduzindo, todo processo só é vencido se você realmente confiar. Se é Deus que permitiu ou se é Deus que está tocando, independente, busque o Senhor. É aquele pior dia seu, é aquela depressão que nesse dia você quer morrer, é aquela ansiedade que você não para de chorar. Chore, adorando ao Senhor. Se Ana não tivesse passado pelo processo da humilhação, ela teria Samuel. José, se ele não tivesse passado pelo processo de ter deixado pelos seus irmãos, ter inveja dele, pela humilhação de ter se jogado naquela cela, ele seria governador? Todos que teve um chamado, um processo excelente, teve que passar pelas piores situações. Daniel passou por um jejum e em seguida foi jogado nas covas do leão. E o que aconteceu com ele? Ele saiu dali intacto. Porque em meio àquela prova, o deserto, o processo para ele ser quem ele era, para ele ser o que Deus queria que ele fosse, o que aconteceu? Ele adorou. Ele exaltou, ele glorificou o nome do Senhor. Então o Senhor se fez presente. Então no meio do seu processo você tem que estar presente sobre ele. Porque ele sabe o que está doendo em você. Ele sabe a dor que você está passando. Só que processo com vitória tem que passar cada processo. Não adianta você querer pular. Não adianta eu ser missionária e gritar amanhã, ó, não sou mais missionária, eu sou pastor agora. Epa, peraí, como assim? Você não passou pelo processo todo, como você já quer pular? Deus nunca vai entregar aquilo pra você se você não está preparado. E se você levantar o nariz, a cabeça e falar, eu vou de qualquer jeito, eu faço, aconteço... Deus não pesa a mão sobre os teus, mas é sobre você. Deus, ele te quebra de uma forma que você se arrependerá de todas as palavras que você disse, as blasfêmias que você disse contra o Senhor. Então, outro processo muito grande foi o processo de Abraão. Abraão passou por um processo de quando ele saiu da parentela da família dele até ele ganhar as nações. O processo que Abraão passou. Então, o que Deus está falando para você hoje, aqui nessa tarde, o processo que você está passando hoje é o testemunho que você vai contar amanhã. É a glória que eu vou descer sobre você.
Eu vou restaurar o teu marido. Eu vou trazer ele para minha presença. Eu vou tirar o teu filho do cativeiro das drogas. Eu vou curar a tua enfermidade. Eu vou tirar a tua depressão. Eu vou curar a tua ansiedade. Eu vou tirar você da onde você acha que você nunca vai sair. Eu vou te tirar do lamaçal. Eu vou te tirar das garras do diabo. Mas você precisa continuar na posição, me adorando, me exaltando, fazendo tudo aquilo que a minha palavra diz, que os meus mandamentos diz. Assim diz o Senhor. Porque uma coisa tremenda, o diabo, entenda, o diabo, ele não tem medo de live, ele não tem medo que você lê a Bíblia toda. Ele conhece, traz para frente, traz para trás. Ele não tem medo disso aqui. Ele não tem medo dos estudos que você faz. Ele não tem medo das obras que você faz. Ele está o tempo todo ao seu derredor. Mas sabe do que o diabo tem medo? Sabe do que ele tem fúria? Sabe do que ele sabe que você vai vencer o teu processo? Sabe quando ele sabe que você vai passar por tudo isso que Deus está permitindo acontecer? Quando ele te vê você de joelho no chão. Quando ele te vê você deitada, mesmo sem conseguir levantar, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Andando pela tua casa e profetizando sobre o teu lar. Andando pelo teu quarto e glorificando o nome do Senhor. Deitado dentro do teu banheiro, sentado lá dentro e chorando as lágrimas, mas adorando ao Senhor. Indo para um monte sem condições, mas Deus prevê na tua volta. Isso ele tem medo. Isso abala o inferno. Entendam isso. O diabo não tem medo que você vai para a igreja. O diabo não tem medo que chega lá, você adora, você louva, você prega, você faz aquilo. Não. Ele tem medo é quando você põe o joelho no chão. É quando você entra em jejum. Quando Jesus fala que jejum só diabo, capeta, capiroto, demônio, só sai com jejum e oração. Por quê? Porque jejum e oração mexe com o espiritual. Isso mexe com o espiritual, mexe com você, mexe com Deus, mexe com os anjos. Todos que estão em volta. Então, se permaneça firme na posição. E Deus te entregará grandes coisas. E o teu processo você passará com excelência. Você passará com mudança. Você passará com coisas grandes. Você passará com coisas maravilhosas. Amém? Espero que vocês gostou. Se vocês gostou, compartilhe, comente, falem, digam. E eu vou ver se eu consigo fazer mais vezes, né? Como eu falei, eu tenho 4 bênçãos aqui. Vocês devem estar ouvindo o barulho deles aí do lado, né? E tá assim, eu tenho que achar um horário que eles estão dormindo, mas agora tá muito difícil. Então eu vou ver direitinho, mas sempre que puder eu vou estar vindo aqui para trazer a palavra do Senhor, para conversar com vocês, para falar com vocês, né? E sempre olhem, né? Curtam, compartilhem, comente. Deixa a boca de Deus na terra, né? Porque muitas vezes você ouviu essa pregação toda do começo ao fim, você fala, nossa, fulano tá precisando ouvir isso. Nossa, é verdade, Maria precisa ouvir isso. Mande para ela. Compartilha com ela. Compartilha com os teus grupos. Deixa Deus usar você. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor.